Estamos de volta com informações agora para o setor sucroalcooleiro. A produção de açúcar do Brasil cresceu muito nesta temporada por conta de um mix de produção mais destinado ao açúcar, ou seja, mais cana sendo destinada à fabricação do adoçante e menos matéria-prima sendo destinada à do etanol. Essa situação aconteceu por conta de questões mercadológicas. O preço do açúcar no cenário internacional está alto, o que torna interessante para as indústrias aumentarem a fabricação deste outro derivado, o açúcar. Dados da Única, União da Indústria da Cana-de-Açúcar, comprovam esta tendência de maior aumento na destinação da cana para a produção de açúcar aqui no Brasil. Já já a gente mostra os números, mas antes eu quero mostrar um mapa do Brasil aqui para você, que mostra a região centro-sul do país. Quando a gente fala da região centro-sul, que é a principal produtora de cana do Brasil, a gente corresponde a estas regiões produtoras. Os estados das regiões sul e sudeste, com exceção do norte de Minas Gerais, além dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, sul do Mato Grosso e também sul do Tocantins. Além dos estados, o Distrito Federal também compõe a região destinada como centro-sul do Brasil. Então agora quando a gente fala de centro-sul, você já sabe que é esta parte do Brasil. Agora a gente volta a falar sobre o mix de produção, que é a proporção de matéria-prima da cana-de-açúcar destinada à fabricação ou do açúcar ou do etanol. A Única, portanto, essa entidade que representa o setor produtivo aqui no Brasil, mostra que esse mix de produção aumentou para o açúcar neste ano safra 2015-2016 e 16-17. Vamos acompanhar na tela, então, que na safra temporada 15-16, encerrada em março deste ano, a proporção de açúcar e etanol era de 41,44% da cana destinada ao adoçante e de 58,56% destinada à fabricação do etanol. Já na temporada que está em vigor, a 16-17, que encerra no último dia do mês de março do ano que vem, a proporção para açúcar aumentou, veja só, foi para 46,75% da cana processada e a do etanol para 53,25%. No acumulado do ano safra atual, 2016-2017, o Brasil já produziu um volume bem superior ao que se via no acumulado dessa mesma época do ano passado. Vamos comparar os números então? Veja comigo na sua tela que entre abril e novembro da safra 15-16, ou seja, entre abril e novembro de 2015, o Brasil havia produzido 29.400.000 toneladas de açúcar. E veja como cresce esse volume para a temporada atual, 16-17, entre abril e novembro deste ano, a produção de açúcar ficou em 34.690.000 toneladas. A safra 2016-2017 de cana no Brasil encerra, como eu disse, apenas no dia 31 de março do ano que vem. Mas essa produção de açúcar que o Brasil já atingiu até o momento fica dentro do intervalo já estabelecido previsto para esta temporada. Ou seja, o Brasil já alcançou a meta prevista pela Única para a safra. A estimativa inicial era de que o Brasil produzisse até o fim da safra 33,5 milhões de toneladas. E a estimativa final, 35 milhões. Veja que até o momento, ainda faltando 4 meses para encerrar o ciclo, o Brasil já alcançou o intervalo inclusive mais próximo da estimativa mais alta, sendo que até o momento alcançou uma produção de 34.690.000 toneladas de açúcar. Vamos continuar falando de açúcar, agora na Rússia. E antes de falar um pouco da Rússia, vou trazer esse destaque, porque é interessante. O Brasil produzindo açúcar, produz açúcar e etanol e também bioenergia, evidentemente, através da cana. Mas a produção de açúcar do Brasil em 35 milhões de toneladas é a estimativa final para a temporada brasileira. A Rússia, por exemplo, ela está tendo aumentos na sua produção, que lá o açúcar é produzido com base na beterraba, deve chegar a 5.820.000 toneladas, uma distância enorme. Mesmo assim, Rússia tem lá a sua importância porque ela tem uma demanda interna de 5.800.000 toneladas. A Rússia sempre demanda importar açúcar todos os anos por conta de não conseguir atender o seu mercado interno.
Eu estou falando da Rússia porque uma consultoria europeia, a ICAR, divulgou dados importantes a respeito dessa produção de açúcar lá na Rússia, e é o que nós vamos conferir agora, o que acontece com esse país em relação ao açúcar, que na temporada 15-16 produziu 5 milhões e 200 mil toneladas, na 16-17, 5 milhões 820 mil toneladas. Até o momento, dessas 5 milhões 820 mil toneladas, 5 milhões 470 mil já foram produzidas. Um outro dado importante é que a demanda interna de açúcar da Rússia é de 5 milhões e 800 mil toneladas, portanto extremamente ajustado, e isso por conta de uma melhora muito forte na produção russa de açúcar. O normal é eles terem uma necessidade de importação ainda maior do que na temporada atual.